Guardiões da Economia, nós vamos explorar o cerne da filosofia empresarial. Vamos discutir como que uma clara definição de missão, visão e valores não só orienta, mas também inspira e impulsiona as organizações rumo ao sucesso. Prepare-se para um mergulho profundo em como esses elementos fundamentais são a força motriz por trás do seu negócio. Vamos começar. Roda a vinheta. Sejam bem-vindos ao episódio 19 do PlanoCast, Filosofia Empresarial, Missão, Visão e Valores no Coração dos Negócios. E hoje eu estou aqui com o CEO do Plano Empresarial, mais uma vez, Tomás Morganti, para iniciar mais um podcast, mais uma troca de ideias dessa tríade, né, que é tão importante assim para as empresas. Beleza, Felipeira? Aí, galera, como é que estamos? Mais um episódio do PlanoCast. Estamos aqui, dia 19, Felipeira. Vamos lá, cara. Aqui é tudo que é filosofia empresarial, menos um quadro na parede. Então vamos lá, vamos desmiuçar o que é esse tema, esse cerne que você citou e que eu vejo que é exatamente esse o ponto, principalmente agora, né, brother? Que a gente está com tantos clientes aí, planejamento estratégico, detalhando, esmiuçando as ações, criando todos os pilares disso. Eu vejo que é um tema que se as pessoas entenderem a importância que ele tem no dia a dia dos negócios, Felipe, a gente consegue daqui a pouco, devagarzinho, criando uma consciência de que isso não é um quadro na parede. Ou ele pode ser, mas como uma forma de estratégia, né, para compartilhar essa comunicação. Essa tríade ela é uma base, né, que ela molda toda a identidade da empresa, que a gente está falando ali de identidade, missão, visão e valores, né? E também ela direciona a estratégia, né? Então a gente pode iniciar esse trabalho falando da falta de direção, por exemplo, né? Que os empresários eles têm e qual que é a ligação disso com uma missão, uma visão e valores bem definidos, bem estabelecidos, bem comunicados dentro da empresa, né? Perfeito, cara. Porque eu vejo que esse é exatamente o problema. Assim, se a gente fosse elencar um problema principal, que é a falta dessa filosofia empresarial estabelecida, clara e documentada para todos os envolvidos no processo, é justamente o primeiro ponto, assim, que eu vejo que é onde mora o início do problema, que é a falta da direção. É para onde nós estamos indo, né? E isso é uma coisa que é impressionante, Felipe, como muitas empresas não têm isso claramente, como muitas empresas, quando eu digo empresa, estou dizendo de toda a organização, muitas vezes isso é algo assim que o dono da empresa, o gestor da empresa, muitas vezes tem na cabeça, de uma forma assim até intuitiva, ele sabe para onde que ele quer ir, e normalmente isso faz a empresa prosperar de alguma forma, mas chega num momento, cara, quando a gente já não tem, não é só mais nós, não é mais um, dois, três, entende que está ali mais fácil a comunicação, quando o grupo começa a crescer, se isso não tiver claro para todos, e o que é a parte de cada um nessa visão que está sendo construída, nesse futuro que está sendo construído, é bem importante. E aí, como você falou dessa tríade, né, eu vejo que é importante a gente entender a importância de cada um deles para você realmente poder trabalhar eles, cada um deles, de uma forma certa, de uma forma estruturada, para daí a gente entrar na onde que eu vejo que é o segundo problema, que é justamente o desalinhamento da equipe, entendeu? Quando essa falta de direção, a falta de direção existe no topo da pirâmide, ou seja, nas cabeças do negócio, isso gera um efeito cascata e gradativamente vai gerando um desalinhamento, né? E tem uma tese, né, que você pega duas linhas assim, que estão juntas, mas um pouquinho só separadas, de repente, no alinhamento delas, lá na frente você começa a ver esse caminho cada vez mais distante. E aí, o desalinhamento de equipe, como é que você vai trabalhar uma visão de futuro? Como é que você vai trabalhar onde você quer chegar se a equipe não tá alinhada nesse propósito, né? É importantíssimo, cara. Esse desalinhamento da equipe, ele se dá muito, né? Que é a falta de valores bem definidos, né? Porque se a empresa ela não define, isso é um grande problema. A empresa que não tem bem definido quais são os valores, como que as pessoas às vezes têm valores diferentes da organização, então aí que entra essa falta de alinhamento com a equipe, né? Porque às vezes a pessoa tem alguns valores, a empresa tem valores diferentes ali, então aquilo não vai dar o fit cultural que chama. Então prejudica e muito a cultura organizacional, né? A criação de uma cultura positiva, com a equipe alinhada, enfim, esse é um grande problema. E a gente tem também o outro problema que eu vejo que está ligado a isso também, que é
ineficácia na comunicação. Porque foi aquilo que você falou antes, né? Às vezes, na cabeça do empresário, aquilo está bem definido. Mas se ele não comunica, as pessoas elas não vão ter esse direcionamento, não vão ter essa direção. Isso atrapalha todo o planejamento estratégico da empresa, né? Com certeza, porque olha só, Felipe, essa comunicação, ela começa errada dentro e ela se expande além dos muros da empresa, né? Porque se você não está com uma equipe alinhada internamente, as pessoas compartilhando desses valores, sabendo, entendendo qual que é a missão que a empresa realmente quer gerar nesse mundo, qual que é o legado que ela quer construir nesse mundo e qual que é a visão que ela tem para que isso seja uma realidade, né? Isso desalinha internamente e o que chega para o mercado é esse mesmo desalinhamento. E aí, onde que isso impacta muitas vezes? Na definição de persona, na definição desse público-alvo, nas estratégias de comunicação, em quem você quer captar. E é uma coisa, Felipe, que eu percebo de uns tempos para cá, cada vez mais as empresas entendendo, mesmo nós aqui numa região que é um pouco menor, a importância da empresa entender para quem que ela quer vender. Quem que é o cliente-alvo dela? Né? Qual que é o cliente ideal que ela quer? Porque isso impacta muito, porque quando você fala assim, não, a minha empresa vende para todo mundo, cara, você vai ter sérios problemas no seu dia a dia. Por quê? O ideal, se a gente pegar assim, ó, os valores são importantes na questão do público interno. Com certeza. Agora, você já pensou? Se você também tiver clientes que também compartilham com você esses mesmos valores? Se o teu cliente entender que o princípio da honestidade é uma coisa importante, se ele entender que a comunicação eficaz é um ponto importante, se ele entender que a assertividade nas ações é uma coisa importante, ou seja, isso faz com que o próprio cliente valorize muito mais a forma com que a gente faz as coisas. Né? Uma coisa que a gente tem aí alinhado com alguns clientes, né, Felipe, que estão, alguns mentorados aí que estão entrando no nosso grupo de mentorias, nas nossas consultorias, alguns alinhamentos importantes, cara. Olha, a nossa conversa é olho no olho. A gente não está aqui dentro da sua hierarquia. Eu não estou aqui abaixo do seu poder de decisão. A gente está aqui como um processo de aconselhamento para que você tome boas decisões. Mas entenda que se você não estiver tomando boas decisões, você vai ouvir isso da gente, enquanto a nossa visão de negócios é a perfeita, é a mais certa? Talvez não, entende? Mas é a nossa visão, é aquilo que a gente acredita. E isso é muito importante, porque quando a gente deixa claro o que a gente acredita, né, o porquê a gente faz o que a gente faz, é aí que a gente vê marcas construindo fãs, entende? Construindo pessoas que realmente acreditam naquela marca, constroem aquela marca junto, faz sentido para elas também. E eu para mim, né, Felipe, a gente teve o primeiro negócio que eu tive, que foi uma agência de comunicação, né? A gente teve um lema durante muito tempo, que comunicação é tudo. Imagina a evolução desse mundo sem comunicação. Entende? É muito importante as pessoas entenderem o que a gente pensa, o que a gente faz, como a gente faz, por que que a gente faz, aonde que a gente quer chegar. Se a gente não comunicar isso de uma forma clara, sintetizada, objetiva, cara, fica muito difícil da gente conseguir construir um caminho próspero, sabe? E essa falta da definição de uma missão, de uma visão e de valores claros, isso dificulta o empresário na tomada de decisões, né? Muitas vezes as tomadas de decisões dos empresários ela se torna reativa a alguma coisa que aconteceu e não proativa, Hum. que ele tem uma visão clara, sabe onde ele vai chegar, então ele toma uma decisão proativa para chegar naquele lugar que ele quer, ele tem uma missão, qual que é o impacto que ele quer deixar no mundo com a empresa dele, né? Os valores, os comportamentos que quer que tenha dentro da empresa. Então isso tudo também impede muito e dificulta o empresário na tomada de decisão consciente, Com né? certeza. É porque imagina, né, Felipe? Eu não sei para onde que eu vou. Eu não tenho, ou eu até sei, mas nem todo mundo sabe. E a gente sabe que dentro de uma gestão empresarial, o dia a dia é feito de decisões. E tem as micro decisões que acontecem dentro dos departamentos, dentro dos setores, e tem as grandes decisões que acontecem no processo mais de alta gestão. Mas são somas de pequenas decisões que muitas vezes faz o diretor lá ter que tomar uma grande decisão. Porque alguém foi tomando decisões, às vezes, equivocadas, que estão desalinhadas com uma visão de futuro, com uma filosofia clara, e isso, assim, totalmente deturpa o processo. Eu até costumo brincar bastante assim, quando você tem uma direção clara de aonde é que você quer chegar, tá claro isso? Você sabe já quando que você vai chegar, como é que você vai chegar? Quando vem uma oportunidade, você olha para aquela oportunidade e fala, opa, peraí, oportunidade, você está me deixando mais próximo desse meu objetivo. Então vem cá, chega junto, vamos se abraçar, vamos caminhar junto. Da mesma forma que se vem uma oportunidade que parece ser a melhor oportunidade do mundo, aí às vezes você pega no mundo dos negócios, às vezes é lucrativo,
vezes pode gerar bons resultados, pode gerar um monte de coisa. Só que para eu aproveitar aquela oportunidade, eu preciso compartilhar o meu tempo, o meu dinheiro, a minha energia mental com aquela oportunidade. E aí o que acontece? Aquele foco que estava estabelecido já passa a ser dividido. Ou seja, aquela oportunidade, por mais que seja uma boa oportunidade, talvez não está dentro do momento ideal para trazer o que aquela empresa precisa fazer. E aqui, cara, a gente entra num ponto que eu vejo que é extremamente crítico, principalmente quando a gente está falando de empreendedores que estão começando a gerar algum nível de sucesso. Felipe, você sabe tanto bem como eu, mas é importante deixar claro isso para quem está ouvindo a gente, porque é uma armadilha isso. É uma armadilha. O empreendedor sem foco, ele é um perigo. Por quê? O cara que muitas vezes começa uma empresa, começa um negócio, ele tem um instinto empreendedor. Ele acha que ele consegue fazer tudo. E realmente consegue, só que não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, em muitos casos. E aí o cara tá lá com uma empresa que começa a gerar resultado, que começa a gerar lucratividade, que começa a gerar potencial, e o cara pega aquele resultado e começa a sangrar aquele resultado com outro negócio, com outros investimentos, com outras potenciais que podem ser excelentes, mas muitas vezes não estão no momento certo de serem feitos. Eu vejo que para você começar a, digamos, de alguma forma, empreendedor que está começando um pequeno negócio, começar a compartilhar o foco e a atenção dele com outras coisas, é só se esse primeiro negócio já tiver uma capacidade estabelecida, financeira, de mercado, de estrutura de equipe, de capacidade de crescimento, sem precisar ter o dedão do empreendedor todo santo dia dentro desse negócio acontecendo, entende? Então eu vejo que aqui a gente entra numa situação que se a gente não deixar isso claro, eu vejo que gera um problema e o empreendedor muitas vezes acha que ele está apavorando, entendeu? Porque, porra, agora eu estou diversificando os meus investimentos. Cara, pega esse investimento e coloca tudo no teu negócio. Potencializa esse negócio, coloca força nesse negócio. Eu não estou falando daqui a pouco de colocar todo o recurso financeiro naquilo. Faz uma reserva financeira, tem uma capacidade de resguardo, se entender que é importante, e com certeza, normalmente, é importante, né? Agora, o ponto que eu vejo muitas vezes não é nem só o financeiro, sabe, brother? É a questão da energia, a questão do tempo, a questão da mentalidade focada naquele negócio. Aí você vê o cara às vezes tomando o tempo dele, que ele teria que estar tomando decisões importantes, ou direcionando, treinando as pessoas dentro do negócio dele, e está lá preocupado com o que ele vai fazer com outra empresa, com outro negócio, com outro investimento que está acontecendo, entendeu? Com certeza, perde totalmente o foco, né? Porque essa tríade, a gente até costuma brincar, né? O empresário ele cria lá missão, visão e valores porque viu lá no site do Sebrae que aquilo é importante, ou porque o Sebrae sugeriu, ou porque o- implementa alguma norma dentro da empresa e tem um processo de normalização que pede para ter definido isso aí, e aí pendura, coloca um quadro lá na parede e não faz nada com aquilo, né? Então a gente vê que da forma que a gente aborda isso aqui dentro do plano empresarial é essa visão diferente, porque isso dá um norte. Ele dá um norte para a empresa em diversos sentidos. Então, por exemplo, se a gente for falar dos valores como uma bússola para tomada de decisões, né? Que as decisões, as oportunidades, igual você falou, elas aparecem, mas isso está dentro dos meus valores. Isso está dentro do que estrutura a minha missão, isso está dentro do impacto que eu quero deixar no mundo através da minha empresa, isso está dentro de onde eu quero chegar daqui 5, 10, 15, 20 anos. Então, tudo isso aí traz para o empresário um arsenal de informações para ele ter uma tomada de decisão mais consciente. Inclusive, para ter uma cultura organizacional, porque eu vejo que a missão, visão e valores ela é uma base para a construção de uma cultura, né? Porque ela vai direcionar tudo isso. É a parte ética. Valores, a gente está falando da parte ética dentro da empresa, né? Os comportamentos que moldam a minha cultura organizacional. Então eu vejo assim que dá uma bagagem pro empresário ter uma equipe engajada, ter uma equipe alinhada, ter os valores, as pessoas comprometidas com os valores, para ele poder ter um apoio nessa tomada de decisões. E aí que a gente até já faz disso uma linkagem com a nossa metodologia, né? Porque muitas vezes é até comum de você ouvir, né? Ah, missão, visão e valores, né? Só que, cara, é tão difícil você olhar para uma empresa e falar qual que é a missão dessa empresa. Né? Pô, como assim a missão dessa empresa? É uma coisa difícil de você fazer, porque o que que é uma empresa?
senão uma quantidade de CPFs reunidos, né? Que formam aquele conglomerado de pessoas e que se dá um número de CNPJ para elas para juntar pessoas, né? E aí, dentro da nossa metodologia, que é uma coisa que eu vejo que é diferente do que a grande maioria faz, pelo menos do que eu já vi até hoje, né? A gente começa nessa base dos valores que foi o que você colocou, porque nos valores das pessoas, muitas vezes, Felipe, já tem algumas coisas intrínsecas ali que definem essa missão também. Entende? Que definem o que vai ser construído por essa empresa, que definem o que vai acontecer. E os valores, cara, vamos entender assim, né? A gente tem um caminho para seguir. Nós temos uma visão futura. Eu quero chegar lá, mas eu quero chegar a todo custo. Eu faço tudo que for preciso fazer para chegar lá? Não. Se fizer tudo que tem que fazer, o que tiver de situações para fazer, é sujeito a fazer cagada. Entende? É sujeito a fazer coisas que não são boas em busca de algo maior. Aí entra uma ganância, entende? Entre coisas que daqui a pouco a pessoa vai pagar um preço muito caro para cumprir com aquilo, né? E se a gente for levar em consideração dentro dessa estruturação de que uma empresa é formada por pessoas, como que você vai definir os valores de uma empresa se você não entender os valores de quem está guiando aquela empresa, de quem está direcionando aquela empresa, né? Às vezes um sócio, às vezes um proprietário único, às vezes são dois, três, quatro, mas se não são sócios, você tem uma alta direção que está ali envolvida no dia a dia, que são as pessoas que estão tomando as decisões principais do negócio, e se não ficar alinhado, que aí a gente entra naquele ponto, né? A comunicação ineficaz, né? Se a gente não documentar os valores e não lembrar disso a todo tempo, a gente está tendo problemas dentro do nosso negócio. É que nem a gente, por exemplo. Eu poderia falar aqui, às vezes a oportunidade não está no time certo. Time certo, muita gente vai entender. Talvez alguns não entendam. Nós temos um valor que é a comunicação assertiva, que é as pessoas entenderem, a gente validar que as pessoas estão entendendo. Então eu falo, como é que eu falei? As oportunidades dentro de um tempo certo. Ou seja, para nós, a questão da comunicação, ela é importante porque é como a gente faz toda a nossa troca de visões das coisas. Por isso que a comunicação ela tem que estar clara e validada dentro do plano empresarial, para a gente ter certeza que as pessoas estão entendendo aquilo que a gente está falando. Agora imagine você, enquanto dono de uma empresa, gestor principal ali é o dono, a empresa é sua, mas você tem mais ali, sei lá, 6 gerentes que estão em volta da sua empresa, que estão em volta de você, tomando as decisões importantes no seu dia a dia, em desalinhamento com os seus valores. Não tem como dar certo, brother. Entende? Todo esse processo, por isso que é importante, cara, é muito interessante isso, a gente vê missão, visão e valores no dia a dia. No dia a Isso é dia. muito legal, não vê só no site, não vê só na parede, vê no dia a dia nas pessoas, né? Isso é muito importante e a gente consegue identificar. Por exemplo, vamos pegar um exemplo nosso, de um dos valores nossos, do plano empresarial, que é a simplicidade. Hum. A gente vê isso no dia a dia dentro da empresa. A gente vê isso no dia a dia dentro das empresas que a gente trabalha, que a gente desenvolve o planejamento estratégico. Então isso é muito legal, a gente procura nos nossos materiais, a gente procura ser simples, a gente procura aqui no podcast ser simples, trazendo uma comunicação eficaz, uma comunicação eficiente, uma comunicação clara, direta, objetiva. A gente não fica usando termos americanizados, por exemplo, que a galera tá na moda aí, ficar usando Uhum. todos esses termos. A gente dá pau nisso aí, galera. A gente não Simplifica gosta, o a gente máximo simplifica o possível. máximo. Porque a gente tá no Brasil, então vamos falar pra galera que tá no Brasil, né? Então eu vejo que isso aí, quando começa a observar no dia a dia da empresa, isso é bonito de ver, cara. É bonito de ver as pessoas, o comportamento das pessoas, os valores também. Você vê as pessoas alinhadas com o que a empresa definiu como valores, que a gente deu, você deu o exemplo da comunicação, eu dei o exemplo da simplicidade, né? Tem alguns valores, empresa que tem valores como valores proatividade, por exemplo, que são, você vê na empresa a galera bem proativa, trabalhando ali. E isso, quando tem essa conexão dos valores das pessoas com os valores da empresa, não foi algo só criado assim, né? Isso fortalece a cultura. E Ô, as pessoas elas ficam felizes dentro da empresa. Elas se sentem realizadas dentro da empresa. porque você vê como as coisas elas são uma construção e por isso que eu acredito muito na importância de uma metodologia dentro de uma gestão empresarial e dentro de uma construção de planejamento estratégico, por exemplo. Porque você falou, por exemplo, né, a questão dos termos americanizados, né? Por que que é importante para nós ser simples e procurar dentro do possível, quando precisar usar um termo americanizado, a gente traz ele para um português? Porque qual que é o nosso público-alvo?
são pequenos e médios empreendedores. Ou seja, muitas vezes são caras que estão, às vezes, já numa jornada iniciada, mas ele está ganhando uma proporção maior. Ele vai precisar entrar num processo de estruturação. Dependendo do tamanho da empresa, do segmento da empresa, do porte da empresa, por exemplo, a parte de falar inglês é indispensável. Então, não é que a pessoa não tem que aprender isso, ou que ela não tem que se desenvolver, ou que ela não tem que saber esses termos. É que o nosso público-alvo, nesse momento, ele é específico. Então, É estratégico, né? é estratégico, eu quero cativar esse público, eu quero que esse público entenda que a gente está falando uma língua que ele vai entender, que ele vai assimilar o que a gente está propondo e vai, com base nisso, iniciar uma jornada de desenvolvimento que vai chegar o tempo que ele vai falar, olha, é o seguinte, os meus gerentes todos falam inglês, por exemplo, entendeu? Porque é a autogestão da minha empresa. E, cara, isso está tudo certo, está excelente, porque essa empresa ela está se globalizando, ela vai exportar, ela vai importar, ela vai se comunicar com o mundo inteiro. Show de bola. E a gente nunca teve tanta oportunidade, inclusive, né, Felipe? Se a gente pegar, por exemplo, a internet, cara, ela aproximou. Hoje, se a gente quiser fazer esse curso que a gente está fazendo, a imersão que a gente está fazendo, esse podcast que a gente está fazendo, se a gente quiser traduzir tudo isso aqui para inglês e fazer rodar nos Estados Unidos, cara, a gente ganha mais X milhões de clientes ou de potenciais clientes. Então a gente precisa ter essa mentalidade de crescimento, mas entender qual que é o momento atual do negócio. O que a gente está construindo, até os valores mesmo. Eu penso assim, ó, quando a gente faz um planejamento estratégico anual, o ciclo anual, é importante, inclusive, revisitar missão, visão, valores. Está fazendo sentido? Será que tem algum valor novo que a gente precisa colocar dentro do nosso negócio? Será que, de repente, por exemplo, ó, cara, estamos entrando num momento de ociosidade dentro do negócio, nós precisamos colocar um pilar de inovação. Vamos colocar um valor de inovação, vamos colocar que é importante a gente olhar para isso, porque daí o que acontece? Por que essa definição de valores ela é indispensável? Porque a partir dessa definição, você precisa olhar para o dia a dia. Cara, eu coloquei um valor de inovação. No que eu estou inovando? Não, a gente não inova com quase nada. Mas por que isso é um valor, então? Entende? Aí são os pontos, cara, que eu vejo que é indispensáveis. A gente faz a definição de valores. Eles estão fazendo parte do meu dia a dia. É uma realidade. E é claro, se a gente fizer uma essência, como a gente tem construído na nossa metodologia, que os valores da empresa são extraídos dos valores da alta gestão da empresa, é muito provável que aqueles valores realmente fazem parte. Mas aí o que acontece muitas vezes? Quando você vai destacar os valores, né? Se destaca muitas vezes as coisas que são positivas dentro dos comportamentos da empresa, né? E aí isso gera oportunidade quando você fala assim, ó, eu quero uma comunicação assertiva. Cara, você não vai mais permitir reunião de 4 horas na tua empresa. Para chegar numa reunião, cara, tem que ter pauta. Antes de começar a reunião, tem uma pauta que é de todos, todos conhecem, todos sabem o que vai ser tratado naquele dia. Ou seja, uma comunicação assertiva. Eu coloquei isso no valor. Por que eu vou começar uma reunião se eu não tenho uma pauta? Entende? Então aí são coisas que a gente vai percebendo, cara, o nível de eficiência, de produtividade que você vai ganhando dentro do negócio, porque as coisas elas estão claras, elas estão estabelecidas. E aí você gera os cortes. Entende? Você está numa reunião, o cara trouxe um assunto que não é relevante para aquela reunião, que não está alinhado com a visão da empresa, que não está alinhado com o que a gente quer construir. Cara, qual a importância de a gente falar disso agora? Não, pode falar, podemos falar depois. Porque é foco. Cara, isso gera um poder. Felipe, a gente tendo objetivos claros, tanto de uma forma macro, como de uma forma micro, no dia a dia, na semana, no mês, no bimestre, no semestre. Cara, isso gera um potencial energético para a empresa que é absurdo. E o que é muito legal? A gente vê isso com alguns clientes mais antigos, né? Quando o cara entende isso, ele já não consegue mais ficar sem isso. Não consegue, porque falta. Aí quando vai chegando no final de ano, como a gente contou recentemente no episódio com o Ledir, por exemplo, vai chegando no final do ano, o cara já começa a pensar, pô, peraí, isso aqui eu quero começar a fazer, vou colocar no planejamento do ano que vem. E por que isso é legal, cara? Porque se fosse uma mentalidade diferente, ele ia achar isso importante, ele ia querer parar tudo para fazer aquilo. Não, mas calma, brother. Nós temos uma jornada já. Nós já estamos seguindo essa jornada. Vamos pegar essa coisa que você achou que é importante, vamos colocar no tempo certo, vamos colocar no ano que vem, ou vamos tirar alguma coisa para fazer isso aqui ter espaço para fazer, porque a gente, simplesmente daquilo que eu falei antes, a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Não adianta. É. E um ponto que você tocou aí que eu acho que é importante é que é o seguinte, a missão, visão e valores, eles não estão escritos em pedra, né? Porque a gente vive num mundo que está em constante mudança, constante transformação o tempo todo. A informação numa velocidade que antes inimaginável, né? E se eu estou percebendo que minha empresa ela não está acompanhando ou que tem algum valor que não está sendo cumprido ou que tem algum valor que ainda não está sendo identificado, é importante que seja feito esse monitoramento dos valores
sempre durante o ano, para poder identificar esses gaps aí. E aí, quando a gente fala, né, da nossa metodologia do plano empresarial, a gente começa com a definição dos valores, valores das pessoas, Das para pessoas. depois criar os valores da empresa. E aí, a partir dos valores definidos, a missão, é a missão das pessoas, para depois criar a missão da empresa. Quando tem valores definidos, eu tenho a minha missão. A missão é o impacto que eu quero gerar no mundo através o impacto tanto pessoal quanto organizacional. Eu tenho valores definidos, eu já sei o impacto que eu quero deixar no mundo. Qual que é a minha visão? Aonde que eu quero chegar? Então, porque o que é comum das empresas fazerem, eu nunca vi, eu vejo isso só na nossa metodologia até hoje, pode ser que exista, mas eu não conheço. Começar pelos valores, depois missão e visão, traz uma bagagem comportamental de atitudes para que seja todo direcionado. A minha visão é essa, tá, mas ela está atendendo os meus valores? Hum. A minha missão, ela está atendendo os meus valores? Porque todos os nossos comportamentos, todas as nossas atitudes, elas são para atender algum valor que a gente tem. Hum. Então veja a importância disso dentro da empresa. Os valores da empresa, tudo que a empresa faz, ela está atendendo algum valor que a empresa tem. É. Então é importante definir isso e isso está enraizado dentro das pessoas, né? E aí, Felipe, por que que eu gosto muito de destacar a conceitualização das coisas, né? Porque você pega assim, ó, o que que normalmente você vê as empresas fazerem, né? Ah, nossa missão, desenvolver produtos e serviços que atendam o mercado com inovação, com eficiência, com agilidade e com prontidão. Oxe, isso é a missão? Não é a missão, Essa é a visão, né? entende? Na verdade, é um complô de É tudo, uma né? É uma mistureba, né? mistureba de tudo. Por quê? O que acontece? O que que eu vejo? A missão não é vender ou fabricar produtos e serviços. A missão é o que esses produtos e serviços geram Geram. na vida das pessoas. Para que que essa pessoa compra o seu produto? Para que que a pessoa usa o seu serviço? O que que ela está buscando com isso? Essa é a sua missão. Porque se você pegar, por exemplo, grandes empresas, até eu deixo isso como um exercício que é muito legal. Vai olhar como é que a LG começou. O que que a LG começou fabricando? O que que a Samsung começou fabricando? Né? O que que essas grandes empresas, qual foi o primeiro produto deles? Tanto que hoje se bate muito na questão de inovação e desenvolvimento de empresas, que o seu primeiro produto normalmente não é o produto que vai fazer a sua empresa ser grande. Por quê? É um processo evolutivo. Por isso que você falou da missão, visão e valores não está escrito em pedra, é importante. Ele é um norte importante que precisa ser cumprido, que ele não pode estar sendo mudado toda segunda-feira. Agora, ele não vai ser escrito em pedra pro resto da vida. A gente vai ter a Não. capacidade de mudar isso. Aí por que que eu acho importante essa conceitualização? Porque quando você pega os valores, né? Que são essas atitudes, esses comportamentos que estão tudo. É uma coisa que faz. É todo um compilado de crenças, de tudo que a gente acredita, de tudo que faz sentido na nossa vida. A forma que a gente se comporta, a forma que a gente se comunica, as coisas que a gente faz no nosso dia a dia, tá tudo embasado no nosso jeito de ser. É isso que faz a gente fazer o que a gente faz, é o nosso jeito, é a nossa essência humana. Aí quando você junta isso e entende dentro de uma organização que esses são os valores dessa empresa, ó, pegou uma parte dos teus, uma parte dos meus, ó, esse que você faz, cara, não gostei muito, você acha que pode ser assim? A gente vai ajustando. Quando a gente construiu os nossos foram assim, né? A gente foi juntando aquilo que a gente acreditava, né? Aí quando você vai para essa missão, e essa missão ela tá clara no sentido desse legado que a empresa vai construir no mundo, você pega, por exemplo, do Google, né? A missão do Google, organizar as informações do mundo para torná-las acessíveis a todas as pessoas. Essa é a missão. Como que eles executam essa missão? Com buscador, com GPS, com Gmail, com Google Drive. Ou seja, o propósito deles é a organização das informações que estão disponíveis no mundo como uma forma de torná-las acessíveis para todas as pessoas. Essa é a missão. Por que que a Google existe, né? Por que que a Google Essa é a existe? missão. Esse é o Por que que eu porquê. existo? Não é o que ela faz ou como que ela faz, é só o Exatamente. porquê que ela existe. É isso, essa é a essência. Aí qual que é o que que é a visão? É o que que eu preciso ser, aonde eu preciso chegar para que essa minha missão seja cumprida em sua mais alta plenitude, digamos assim. Entende? Porque eu tenho uma missão. Cara, eu não vou conseguir organizar as informações do mundo se eu for uma lanchonete em Joaçaba. Entende? Aí, com base nisso, eu preciso me posicionar. Então, eu preciso ser uma empresa de tecnologia com presença global em 50% dos países, com 1 milhão de colaboradores, impactando 5 bilhões de pessoas. Aí é a visão. Entende? Aí, dentro da visão, o que é uma coisa que a gente trabalha de uma forma muito legal também, e que eu vejo que nem todas as metodologias pregam isso, e nem todas as empresas fazem isso. A visão, ela é claramente definida.
Ela tem data, ela tem números que embasam essa visão. Se a gente for pegar no caso do plano empresarial, qual que é a nossa visão, que a gente precisa até atualizar agora nas nossas redes, que faz parte do nosso planejamento estratégico 2024, 2030, que a gente passou um pouquinho dos nossos 5 anos ali, né? Que é chegar em 2030 como uma das maiores escolas de negócio para pequenas e médias empresas, formando 1 milhão de empreendedores. Ou seja, essa é a visão. Eu estou dizendo aonde que eu quero chegar, em que segmento que isso faz mais sentido para nós e qual que é o tamanho do impacto que eu quero gerar. É possível que daqui a pouco, Felipe, nos E próximos quando, né? anos, e E quando, quando? que é o mais importante, né? É possível que daqui a pouco a gente chegue nos próximos anos e coloque assim, olha, para impactar 1 milhão de empreendedores, a gente vai precisar ter 10 mil funcionários. Então daqui a pouco a gente vai colocar lá, gerando 10 mil empregos, por exemplo. Entende? Então isso vai gerando o quê? Uma condição que eu vejo que é indispensável, cara, de materializar aquilo que a gente está vendo. Por quê? Isso se torna uma meta alcançável. Ela é atingível, está dentro da técnica da meta smart que a gente já falou algumas vezes, entende? Ela é mensurável. É desafiadora, mas ela é alcançável, né? Ela é alcançável, ela é mensurável, ela é desafiadora, ela é Relevante, relevante, entende? tem o tempo. Tem o tempo para acontecer, então ela está dentro de uma técnica de formação que ela faz sentido para um cascateamento de tudo que a gente precisa fazer. Que aí, o que é muito legal? Eu acho uma coisa que a gente pode até depois fazer um episódio mais claro sobre isso, né? Claro que entra um pouco da nossa estratégia, mas eu acho que dá para de uma forma macro colocar, que é o que? Nós estamos aqui em Joaçaba, Santa Catarina, essa nossa sede, é aqui que a gente atua hoje, nesse momento, né? Mas como que a gente quer formar 1 milhão de empreendedores? Como é que isso pode ser possível? Se vocês pegarem o nosso planejamento estratégico dos próximos anos, ele tem justamente isso. 2024, como é que vai ser? Ó, precisamos ter eventos realizados nas principais cidades do estado de Santa Catarina. Essa é a nossa meta. Ah, como é que vai ser 2025? Além desses principais de Santa Catarina, a gente vai expandir para os principais de Paraná e Rio Grande do Sul. Ah, como é que vai ser 2026? Vamos para as principais cidades também do Sudeste. E aí, gradativamente, a gente vai ampliando o nosso raio de atuação, usando toda a experiência que a gente está coletando nesses períodos, para potencializar nos próximos ciclos, né? Isso aí é legal você ter tocado nesse assunto pelo seguinte: muitas vezes, quando o empresário vai definir a visão, falta fé nele, sabe? Isso aí entra muito. Falar um pouco disso aqui só para as pessoas entenderem, mas tudo numa crença de capacidade. Será que eu Uhum. tenho capacidade de chegar lá? E a visão, ela dá para o empresário a capacidade de sonhar. Só que é sonhar com o pé no chão. É Uhum. sonhar com meta. Porque sonho sem meta é sonho vago, mas ele está sonhando com meta. Então ele tem aquela visão macro, vamos dizer assim, né? Aquela visão macro e depois ela é fatiada nos anos. Tem uma visão lá há 5 anos, mais ou menos, né? Que é a média que a gente trabalha com as empresas. Tem uma visão de 5 anos, mas o que que eu vou fazer no primeiro ano? O que que eu vou fazer no segundo? O que que eu vou fazer no terceiro? O que que eu vou fazer no quarto? O que que eu vou fazer no quinto para eu chegar até ali? Então, a visão, ela dá essa condição para o empresário de pensar grande, cara. Uhum. Pensar lá na frente. E aí, fatiando isso aí, é os micro avanços que a gente chama, né? Cara, você falou de uma coisa agora que eu achei muito legal, porque é o seguinte, a questão de acreditar, né? Aí quando a gente colocou a nossa visão lá 2030, a gente falou formar 1 milhão de empreendedores e tal, não sei o quê, aí a gente conversou entre nós, né? Eu falei, Felipe, essa etapa 2030 vai ser mais fácil do que a etapa 2024. Isso ainda em 2023, a gente conversando e formando o nosso planejamento. No final de 2024, alguns novos clientes que entraram, Final de 2023. no final de 2023, alguns novos negócios que foram feitos, algumas novas contratos que foram firmados, a gente cumpriu 80% da visão 2024, cara. Entende? Ou seja, aquilo que eu tinha falado que, cara, a mais difícil vai ser fazer 2024, tecnicamente, ela está basicamente cumprida. Claro, tem muitos desafios pela frente, tem muita execução operacional pela frente, mas enquanto, digamos assim, o objetivo principal que dentro de uma empresa está atrelado à área financeira, faturamento, resultado, a gente larga, estamos no terceiro dia do ano gravando esse episódio aqui, que vai entrar no dia Sim, 12, vai 12. entrar no dia 12 de janeiro no ar, a gente está entrando em janeiro já, cara, com uma boa parte da nossa visão cumprida. Mas, cara, como que isso era mais difícil que fazer 2030, entende? Então, por isso que é isso que você falou agora, eu vejo uma importância gigantesca, cara, gigantesca, que é o cara realmente acreditar na sua capacidade própria de construção.
Cara, porque pensa assim, ó, Felipe, a gente chega em muitas empresas que às vezes quando a gente começa um trabalho lá, o cara já tem 50 funcionários, já tem 100 funcionários, já fatura alguns milhões e tal. E tudo aquele processo que foi desenvolvido até aquele determinado momento, ele estava baseado dentro de uma gestão muitas vezes intuitiva, aquilo que o cara sabia fazer, como ele sabia fazer, testando e rodando muitas vezes. Quando a gente pega uma metodologia pronta, validada em mais de 1.000 empresas, e chega nessa empresa e fala, cara, olha só, o que você está fazendo tá legal, tá bacana, você chegou até aqui. Só que é o seguinte, os desafios que você tem daqui para frente, eles são diferentes do que fizeram você chegar até aqui. Vamos pegar tudo isso agora, vamos colocar dentro dessa estrutura e vamos dar uma concentração de foco e energia cabulosa em cima disso. Gente, não tem como dar errado, cara. A gente costuma falar com os clientes, né, Felipe? Cara, mas você acha que faz sentido você treinar, capacitar a equipe? Será que dá resultado? Você tem um planejamento, será que dá resultado? Rapaz, como é que fazer as coisas certas, organizadas, com uma visão clara, com processos, com organização? Como é que isso não vai dar certo? Não dá certo do dia para noite, com certeza. Não é uma É, fórmula mágica, né? Não é um pó de pilim-pim-pim que você coloca ali em cima, um pozinho e pronto. Tudo fica magicamente resolvido, né? Mas, cara, gera uma condição de pujança dentro do negócio que é absurdo, né? cara, e olha só, da forma que estão as informações no mundo hoje, uma missão, visão e valores bem definidos vão direcionar o foco do empresário. Isso vai facilitar o cara não dispersar. Isso vai facilitar o cara caminhar em direção daquilo que ele definiu para a empresa. Mas isso tem que estar nas pessoas. Isso também tem que estar nas pessoas. Não pode estar só na alta direção. A alta direção ela pode dar aquela primeira definição. Mas eu sou a favor de fazer já trazendo aqui já para a parte de dicas, né? Dar algumas dicas para os empresários, né? Criar ali uma tarde, um workshop junto com a equipe para revisar a missão, visão e valores da empresa, para apresentar e pegar, coletar informações das pessoas também. Pode até ser feito um trabalho de reflexão das pessoas com relação à própria missão, visão e valores, que é o que a gente faz, né, nas empresas, a gente traz uma reflexão profunda. O plano empresarial, quando entra numa empresa para definir missão, visão e valores, traz uma reflexão profunda. E a gente já ouviu várias e várias vezes dos empresários. Nunca parei para pensar nisso dessa forma. Então a gente traz a essência da missão, visão e valores. Por isso que a gente bate nessa tecla e a gente vai sempre defender essa tríade, que não é só para colocar um quadro para ficar bonitinho para o auditor da BNTV, não. Isso aí tem que estar dentro das pessoas, correndo nas veias das pessoas, porque isso é importante, é a base, é o alicerce da empresa. E você tá falando isso, eu tava lembrando aqui, as duas pessoas que eu conversei mais recentemente para fazer parte, as três pessoas que eu conversei mais recentemente para formar parte da nossa equipe, né? As três, né? Fala, tá, mas como vai ser? O como a gente vai construir. Eu quero saber se para você o porquê da gente faz o que a gente faz sentido para você. Esse porquê, essa causa faz sentido? Isso dá um significado maior na sua vida? Dá. Então, peraí, o como a gente vai organizar agora. Que eu vejo que até aquele livro que a gente falou algumas vezes, do Simon Sinek, né? O Comece pelo Porquê, cara, ele tem uma importância grande no que a gente está falando. Claro. E aí que eu vejo que é a diferença, sabe, Felipe, da gente ficar. A gente está falando de filosofia empresarial, esse é um termo, vamos dizer assim, que a gente usa, filosofia empresarial, para destacar a missão, visão e valores, mas a nossa metodologia prevê a aplicabilidade disso. Ou seja, eu não estou filosofando, eu estou criando uma filosofia ao qual a gente vai fazer disso depois uma prática. Que é esse exemplo que você falou, por exemplo, dos workshops. Porque quando a gente vai começar um planejamento estratégico, como a gente falou antes, né? A gente vai lá, realinha, missão, visão, valores, está alinhado? Está alinhado. É isso que faz sentido? É isso que faz sentido. Beleza, show de bola. Aquilo foi criado junto com a equipe? Foi criado junto com a equipe. Todo mundo está sabendo? Todo mundo está sabendo. Mas o quanto isso está já inserido na cultura, o quanto isso está fazendo parte do dia a dia, o quanto as pessoas estão se relembrando disso. E aí que é uma coisa que, pá, mas eu vou parar a minha equipe para falar de missão, visão e valores? Cara, você não para treinar o software que você está instalando? Você não para treinar o atendimento ao cliente? Você não para treinar o processo de venda? Você não para treinar o processo da máquina? Cara, é a essência do negócio. E é uma coisa que assim, ó, enquanto o cidadão, o empreendedor, o nosso guardião aí da economia entender que isso é balela, cara, ele precisa desenvolver um processo
mais profundo de autoconhecimento, cara. Porque isso que você falou agora, É, cara, quando você chega nas empresas, né, e os caras falam assim, eu nunca parei pra pensar nisso. Legal, agora você parou. Vamos pensar nisso. Vamos alinhar isso melhor. Vamos deixar isso mais claro pra você mesmo. Porque, cara, olha que contraditório, né? Se não tá claro pro empreendedor, se não tá claro pra ele a bagaça, como é que vai estar claro pros outros? tem como, né? Né? Não tem como, cara. Aí, claro, mas toda empresa tem que ter uma missão nobre de salvar o mundo de ataques alienígenas. Não, cara, não é isso que a gente está falando, entende? Você pega, por exemplo, a questão do Google. Eles estão falando que eles querem, digamos assim, proteger todas as florestas, ou tem que ser uma coisa muito bonita. Não, só querem organizar as informações do mundo, velho. Porque algum. Só. Não, porque assim, mas se você pegar assim, Felipe, por que eles querem fazer isso? Cara, alguém achou que essa bagaça estava confusa. O cara começou a se incomodar com aquilo. Pô, não tô achando nada, não consigo fazer nada, não É, consigo mas não organizar é nada. nada assim, né? É que a gente muitas vezes Extremamente mirabolante é que a gente Cascaí. muitas vezes, cara, os caras deixam a bagaça assim, que quando a gente fala de missão, visão e valores, parece uma coisa assim, tipo, tem que ser uma coisa bonitinha, tem que ser uma coisa, sabe, É gourmetizada. isso Não, velho. aí, colocou muita firula no Muita negócio. firula, entendeu? Agora, Porque você pega assim, ó, até rapidinho, da nossa mesmo, né? Qual que é a missão do plano empresarial? É transformar a a mentalidade. mentalidade do empreendedor para que ele possa impulsionar os negócios dele e, com base nisso, conquistar o que ele entende que é uma liberdade que ele quer usufruir na vida dele. Cara, essa é a nossa missão. Cara, por que essa é a nossa missão? Eu sou uma pessoa que durante um período eu comecei a me incomodar com o tanto que o dia a dia de trabalho me toma meu tempo. Entende? Aí quando eu comecei a estudar a respeito disso, eu comecei a ver que o problema estava na minha cabeça. Cara, peraí, eu tô achando que só eu sei fazer. Eu tô achando que só eu resolvo. Eu tô achando que eu sou o mais foda da galáxia. Entende? Aí, pô, o que isso tá gerando? É a minha mentalidade, que tá gerando que só eu sei fazer, eu não deixo ninguém fazer, eu não treino ninguém para Acúmulo de fazer, tarefa, trabalho acúmulo de igual um burro tarefas, de carga. falta de foco, entende? E aí quando eu precisava sair no final de semana, tirar umas férias, não conseguia tirar férias, eu não tinha dinheiro para fazer umas férias, não sei. Então, cara, aí eu me incomodei com essa bagaça, você se incomodou com essa bagaça, o Maurício se incomodou, os outros se incomodaram. Pô, vamos organizar isso aí? Aí pronto, virou uma missão de vida. Entende? Que para ser cumprida na sua plenitude, eu quero que até 2030 nós sejamos uma das maiores empresas nesse segmento de escola de negócios. Vamos mudar esse nome, pode ser que no futuro seja outro nome, pode ser que no futuro não seja só isso, entende? Mas para a gente chegar lá e formar 1 milhão de empreendedores, por quê? Cara, imagine que assim, ó, Felipe, a gente trabalha com várias empresas. Cara, por que a gente entra numa empresa iniciando pela filosofia? Por que a gente já não entra fazendo o que tem que ser feito? Se a pessoa, se todo mundo que a gente chegasse já tivesse essa consciência, não precisasse organizar isso, o cara já tivesse feito essa etapa, cara, o quanto de força a gente coloca. Porque olha só, aqui a gente está falando ainda de uma construção do planejamento estratégico. A metodologia do plano empresarial, o planejamento estratégico é uma espinha dorsal, é por onde a gente conduz, digamos assim, a gestão estratégica do negócio. Depois disso, cara, você ainda cai lá na governança, a gestão do dia a dia, os processos, as equipes, o organograma, ou seja, tudo isso foi mapeado no planejamento estratégico e agora vai ser organizado no dia a dia. Essa é a metodologia do plano empresarial. Então, já pensou se eu já pudesse chegar e o cara já tivesse um planejamento estratégico? Não, o Tomás, Felipe, está pronto o planejamento estratégico. A gente precisa de ajuda agora aqui para executar ele. Gente do céu, seria uma benção. A gente ganharia ali uns 90 dias dentro do processo. Então, aí que vira a causa nossa, entende? Aí que vira a causa. A nossa missão, o que que é? Transformar a mentalidade. Para o cara entender. Se a pessoa. Aí você fala assim, mas por que 1 milhão de empreendedores? Já pensou se a gente tivesse mais 1 milhão de empresas com essa consciência clara? O quanto mais de produtos a gente vendia, de treinamentos a gente vendia, de negócio a gente podia fazer? Se a gente tivesse mais 1 milhão de empreendedores com essa mentalidade ajustada? E não é à toa, não é à toa que na nossa metodologia a gente começa por essa filosofia empresarial, porque a nossa missão é transformar a mentalidade. E Exatamente. através dessa filosofia a gente começa a acender uma luzinha ali na consciência dessas pessoas, que muitas vezes os empresários eles não pararam nenhuma vez na vida. Estamos falando de pessoas aí de 60 anos. Nenhuma vez na vida para pensar na missão, para pensar na visão, para pensar nos valores. Claro que os valores é algo que fica mais fácil a pessoa entender, mas para colocar no papel quais são os meus valores, é algo que transforma a mentalidade. Então, é, é, é uma missão que ela é usada, né? Ela é Exato. usada. Que é transformar a mentalidade das pessoas não é algo tão simples, né? Agora eu quero falar uma coisa que
dentro do que você falou com relação ao tempo, né? Eu vou parar minha empresa para poder falar de missão, visão e valores, né? Outro dia a gente estava numa empresa, ficamos o dia inteiro, manhã e tarde, falando de missão, visão e valores com a alta gestão da empresa. Das pessoas. Hã? Das pessoas, né? Das pessoas. É. Foi uma primeira etapa. A gente ainda está na construção de missão, visão e valores das pessoas. E eu me lembrei porque a gente estava lá com o sócio, que é o pai, é uma empresa familiar, Patriarca. com o pai, eu não lembro quantos anos ele tem, 84 anos. 84 anos, e o neto de 15, 16, 15 anos, juntos criando a missão, visão e valores da empresa. Recriando, né? Porque antes tinha para cumprir com a norma. E agora a gente está fazendo ela dentro da essência da nossa metodologia. E aquilo para mim, pelo menos, sabe, Felipe, a gente até fez umas fotos, né, mostrando os dois, um sentado do lado do outro na mesa, né? Cara, que bonito, sabe, de você ver assim, ó, as pessoas pensando. Porque sabe uma coisa que eu vejo assim, Felipe? A gente vem trabalhando isso dentro da nossa própria empresa, a gente vem trabalhando isso com os clientes, a gente vem, assim, buscando entender por quê. Porque é uma coisa que para mim gerou um incômodo durante muito tempo. Porra, por que que eu tô dentro desse negócio aqui, fazendo dinheiro e tô infeliz? Por que que isso aqui não tá me dando satisfação? Por que que não tá me dando tesão de fazer isso aqui? Entende? E aí a gente cai muitas vezes em pessoas, cara, que tem um emprego que não quer, que tem o salário que acha que tem que ter para manter um padrão de vida que ela construiu, mas a pessoa tá infeliz, cara, entende? Aí eu vejo assim, tem pessoas que só o dinheiro resolve, tem pessoas que só o dinheiro resolve, talvez, entende? Mas você pegar as pessoas que eu conheço e que eu me relaciono, eu já falei isso aqui algumas vezes, já vi pessoas falar que não sabem o que fazer com o dinheiro, que não querem ganhar mais dinheiro porque não sabem o que fazer. Aí, claro, pra gente, uma pessoa que às vezes não tem o dinheiro que essa pessoa tem, isso é impossível, né? Mas essa é ela, é a essência dela, ela não tá dando tesão para a vida dela, não tá fazendo sentido para a vida dela. Ou seja, dentro desse exercício que você falou, imagine, cara, você tá ali com 10 pessoas dentro de uma sala o dia inteiro exercitando o porquê que eu tô nesse mundo. O que eu quero fazer nesse mundo, cara? Isso é um processo introspectivo extremamente forte. E aí, o que é legal? Qual que é a próxima etapa disso? Tá? A gente vai construir agora a missão, visão e valores da empresa, vai reconstruir, vai reconfigurar, né? É um novo ciclo do processo, beleza. Quando a pessoa define, ó, a minha missão é essa, a minha visão é essa, os meus valores são esses. Legal, documentou? Documentei. Com base nisso, como é que você vê que é a missão da empresa? Com o que você já conhece dessa empresa, com o segmento que ela atua, com o que ela se relaciona, baseado na tua missão, como é que você gostaria que fosse a missão da empresa para que dentro da empresa você tivesse cada vez mais capacidade de exercer a sua missão de vida e a sua visão de vida e os seus valores, cara, e aquilo começa a ganhar, Dá muito mais sentido, né? começa a dar muito mais sentido, porque, cara, assim, é uma coisa que a gente até tem feito alguns alertas um pouco mais claros, né, dos tempos para cá, né, porque não é incomum. A gente começa um processo desse, tem pessoas que pedem para sair da empresa, tem pessoas que pedem para fechar a empresa, entende? Acontece, por quê? Porque o cara começa a ver que não faz sentido, cara, entende? E sabe uma coisa assim, Felipe, pra mim, eu já falei isso algumas vezes também, mas é uma coisa que cara, eu tenho cada vez mais firmado comigo mesmo um compromisso de ser feliz. Entende? Eu tô nessa jornada de vida aqui porque eu quero ser um cara que aproveite, que usufrua do que esse mundo tem, que seja feliz, que prospere, que se desenvolva na vida. Entende? Para quando eu chegar lá no final da vida, eu olhar para tudo que aconteceu e falar: porra, velho, valeu a pena. Que massa que foi a minha jornada. Você já pensou, Felipe? A tristeza de uma pessoa de chegar nos seus 90 anos de vida, já com uma mobilidade reduzida, com a capacidade mental reduzida às vezes, e chegar e olhar para trás e falar: não valeu a pena. Que legado que eu deixei, né? O que eu tô deixando pra esse mundo? Entende? Eu não quero. Cara, eu acho que essa pra mim seria a minha maior frustração na vida, entende? Saber que daqui a pouco, não, beleza, eu tive dinheiro, eu tive uma casa, eu tive um carro, eu tive não sei o quê. Mas eu não, cara, o que eu fiz pra esse mundo, entende? Essa é a minha essência. Tá certo, tá errado? Não sei. É a minha essência. E é por isso que eu acho que é importante nesse processo cada um entender a sua própria essência. E fazer da sua atividade profissional. Você mostrou o livro que você está lendo ali, Espiritualidade e Trabalho, né? Esse é o título dele? Trabalho e espiritualidade. Trabalho e espiritualidade, né? Como o nosso trabalho, ele tem Cara, isso eu achei muito legal, que você mostrou naquele livro lá, que você me empreste depois, ou senão eu compro igual. Mas o que eu achei muito legal, cara, é assim, ó, é você entender que o seu trabalho no dia a dia é um cumprimento
daquilo que você quer trazer para esse mundo. Porque como que eu vou, por exemplo, assim, a minha missão é ajudar os empresários a ter uma mentalidade melhor. Aí durante o dia eu vou estar numa padaria vendendo pão francês. Cara, não tem como. Eu vou fazer isso o quê? Da meia-noite às 6 da manhã? Entende? Tá, aí o cara da padaria, a missão dele vai ser alimentar o mundo, beleza. Ele vai alimentar o mundo, ele vai alimentar a cidade, ele vai fazer o que ele quiser fazer. A minha não faz sentido, cara, entende? Então eu sou uma pessoa que eu gosto de deixar isso claro, porque isso para mim hoje direciona com quem eu me relaciono, os clientes que eu me relaciono, os projetos que eu entro. Cara, como a gente está envolvido com várias empresas, Felipe, você sabe disso, não é incomum vir para nós propostas. Cara, o que você acha de a gente tocar esse negócio? O que você acha de a gente fazer isso aqui? Pô, o que você acha desse produto? Cara, o que não falta são oportunidades. Entende? E eu venho fazendo um exercício semanal, diário, mensal de foco e concentração no plano empresarial, para que a gente possa exercer. Daqui a pouco, em 2030, a partir de 2030, eu vou investir na maior rede de padaria do mundo. Eu vou investir em rede de shopping center, sei lá, vou fazer o que eu quiser fazer. Mas até 2030, o que eu quero fazer, a não ser que a gente consiga exercer e antecipar os nossos planos, digamos assim, cara, eu quero um foco no plano empresarial, entende? Para poder concentrar energia e fazer disso uma empresa cada vez mais sólida, cada vez mais bem estruturada, que tenha como uma condição de chegar para mais pessoas e ajudar mais empresas, ajudar mais empreendedores, porque a gente está vivendo um mundo que as pessoas estão cada vez mais vendo e valorizando o empreendedorismo. Então a gente também está fazendo isso como uma demanda, atendendo uma demanda de mercado. Ninguém aqui está fazendo filantropia. Entende? A nossa primeira meta do ano é faturamento. Nossa segunda meta é lucratividade. A nossa terceira meta é margem líquida. Essa é a primeira meta do ano. Ninguém está aqui falando balela de filosofia que só quer ter um impacto bonitinho no mundo, com mais florestas, com mais harmonia, com aceita de variações de pessoas que pensam em coisas diferentes, entende? Mas essa filosofia empresarial que a gente está falando aqui, ela vai dar condição para o empresário atender o primeiro item do planejamento estratégico, que é a perspectiva A financeira. perspectiva financeira. Quando tem isso aqui potencializa, porque isso traz valor para as pessoas, isso traz propósito, isso traz é, é aquela coisa assim, eu acordo todos os dias para quê, né? Então isso traz motivação. Olha, missão, visão e valores, cara. As pessoas às vezes eu acho engraçado isso aí. Você precisa trabalhar a motivação da equipe. Mas como é que os caras acham que tem uma fórmula mágica, que vai fazer uma dinâmica e vai motivar a galera? Não, meu amigo, você motiva uma das principais formas de motivar a equipe é tendo uma missão, visão e valores claros, bem definidos. E as pessoas, elas tendo uma ligação com isso, né? Você falou desse livro, é algo interessante a gente falar de trabalho e espiritualidade. Por quê? Porque quando a gente vai definir essa tríade, na nossa metodologia, a gente fala disso. A gente fala da espiritualidade, a gente fala do trabalho. E a gente tem também como pilares, né? Que está, inclusive, dentro dos nossos valores, o trabalho, família e religião. Né? Que são coisas que a gente entende que sustentam um ser humano. E o trabalho, ele tem uma ligação muito forte com a espiritualidade, né? Muito forte com a espiritualidade. E a gente fazendo o nosso trabalho dentro de um propósito maior, a gente está, pelo que o livro fala, né? Que a gente viu lá que o livro fala, está atendendo a obra do Criador, né? Então é algo, sim, importante. Com certeza. E a Importante. gente não está falando, né, Felipe, de crenças no sentido assim religiosa, de que a pessoa tem que acreditar num Deus A ou num Deus B, enfim. Falando A de gente, de certa forma, espiritualidade. cada um do seu jeito, né, É. do mais cético ao mais religioso entre nós, digamos assim, de alguma forma acredita em algo maior e que de alguma forma faz um sentido para nós no nosso dia a dia. E se eu vejo que isso é muito de uma prática do que a gente faz perante o próximo. Né? Porque você fala com um cara lá que o cara, eu sou ateu, por exemplo. Mas é um cara que respeita o próximo, que faz as coisas por um bem da comunidade, que às vezes tem trabalho voluntário. O cara E tem aí um coração tem um gigante. coração Eu não gigante. acredito, não. Eu não acredito em Deus, tudo bem, Tá entende? bom, Mas mas você você tá acredita fazendo direitinho o dever de casa, né? porque você acredita num bem maior, você acredita em algo que é bom para todos, né? E aí uma coisa que é legal, né? A gente deixando as tarefas práticas aqui para os nossos queridos guardiões da economia. Cara, o planejamento estratégico, Felipe, ele é uma essência, brother, que eu acho assim, ó, muito legal dentro dos negócios. E que gera uma oportunidade, assim, ó, de visão, de alcance.
Cara, esses dias a gente estava falando com uma empresa e ela falou para nós assim, olha, eu só preciso arrumar uns negócios aqui na empresa e preciso contratar mais uma pessoa e daí eu vou querer fazer o planejamento estratégico. Ô amigo, você não entendeu o que é planejamento estratégico. Ele vem antes disso daí que você vai fazer, entendeu? Faz o planejamento estratégico para você ver se realmente você precisa arrumar o que você precisa arrumar, se você precisa contratar o que você precisa contratar, porque às vezes as pessoas Se é elas, prioridade, se é porque às vezes precisa, prioridade, mas não tá no momento de não fazer está no isso. momento. Aí eu não consigo ainda entender como é que organizar algumas coisas é melhor primeiro do que o planejamento estratégico. Não tem como. Se o Não faz sentido, né? planejamento estratégico é para fazer isso. De uma forma clara, de uma visão sistêmica, 360, de cima para baixo, de dentro para fora, de fora para dentro, entendeu? Então, eu vejo que aqui traz uma tarefa do empresário entender a importância que isso tem. Sabe, se você está acompanhando, a gente está até aqui, ó, são quase 1 hora de episódio, a gente está aqui desmiuçando um tema que ele gargala nesse ponto. Pare agora e faça um planejamento estratégico. Entende? Pode ser da forma que você conseguir fazer, busque algum vídeo, olhe os nossos episódios no Spotify, no YouTube, onde você quiser ver, mas faça, ou vai buscar uma outra metodologia, mas faça. E se você quiser, inclusive, a nossa metodologia a porta de entrada dela, como a gente tem falado muito, é a imersão plano A. E a essência da imersão plano A, o nome plano A, está ligado a essa questão da filosofia, que é o foco. O plano B é fazer o plano A dar certo. A gente não ficar desviando o nosso foco, desviando a nossa energia, desviando a nossa concentração. É ter um plano A e fazer o que precisa ser feito para o plano A ser cumprido. Ou se a gente pegar assim, qual que é o plano A do plano empresarial? É a gente chegar em 2030 impactando 1 milhão de empreendedores. Esse é o plano A. Ah, quer dizer que eu vou usar o Facebook, eu vou usar o Instagram? Isso é o como eu vou fazer. O plano é esse. E aí, cara, você vê como essa questão da conceitualização é importante, né? Saber o que eu quero é diferente do que eu faço para chegar no que eu quero. E, cara, o que a gente vê muito, Felipe, O que eu faço, ele pode ser construído e ele, adaptado ao ele longo pode do ser trajeto, né? adaptado, cara. Mas o que eu quero, ele tá lá, ele não muda. E o que é muito comum a gente ver as empresas fazendo? É mudando, cara, mudando a posição dessas peças e fazendo uma salada de fruta. Entende? É que nem, por exemplo, causa e consequência. Cara, eu tenho um problema. Você vai falar com a pessoa, ela não sabe as causas. Ela tá falando a consequência. Não, é porque as pessoas não estão ficando na empresa. Isso não é causa, isso é consequência. O que está causando isso? E uma coisa que é importante no planejamento estratégico, cara, é que a gente vai nas causas das coisas. É para entender o porquê que tal coisa está acontecendo e o que precisa ser feito na fonte, na essência do problema, para que esse problema pare de ser um problema ou que aquela oportunidade seja aproveitada, aquela força seja potencializada. Então, se você está ouvindo a gente hoje, tá, cara, essa conversa tá fazendo sentido para sua vida, tá fazendo sentido para o momento de negócio que você está vivendo, eu te faço um convite assim muito sério, muito verdadeiro. Acesse agora imersão.planoempresarial.net. A gente tem turmas previstas para todo o ano de 2024. Então, em qualquer momento que você estiver ouvindo isso, vai fazer sentido para você. Se você estiver ouvindo isso em 2026, provavelmente vai ter mais do que uma turma por mês. Então, acesse o nosso site, veja qual que é a turma mais próxima de você. Se você estiver longe da onde vai ser essa próxima turma e você quiser resolver isso já, se inscreva na próxima turma, faz a versão online, você vai ter acesso ao mesmo conteúdo, à mesma didática, aos mesmos materiais, você vai acompanhar todo o evento, vai poder fazer pergunta, vai poder expressar a sua opinião, vai poder participar ativamente e vai ter ferramentas para resolver esses problemas na sua vida. Então não faz mais sentido a gente começar mais um ano, Felipe. Mais um ano dando, assim, postergando decisões que precisam ser tomadas de uma maneira irreversível para resolver problemas que a gente está adiando há muito tempo da nossa vida. Não faz mais sentido. Você hoje está conhecendo aqui uma metodologia validada, aplicada com pequenas, com médias empresas que usam e que estão podendo gerar uma força muito maior para os seus negócios, para os seus resultados, para a sua lucratividade. Entende? Que essa é uma coisa que eu acho importantíssimo. É um episódio recente que a gente gravou com o Ledir agora, ele contando disso, né? Mesmo em anos desafiadores, onde o volume de venda não foi da forma que estava sendo prevista, pela organização da gestão da empresa, você fazendo gerar resultados maiores do que o ano anterior, sobrando mais dinheiro, entende? A empresa podendo prosperar mais, que esse é o ponto. É a gente prosperar, a gente chegar na nossa vida aqui com uma condição de caminharmos para frente. Tomás, tem uma coisa que você estava falando aí, eu fiquei pensando, que é da forma que está o mundo hoje, frenético, as pessoas elas estão muito no superficial, elas estão muito na superfície.
A metodologia do plano empresarial, ela é uma metodologia que aprofunda. Ela aprofunda desde a filosofia empresarial até o exemplo que você deu de aprofundar, de avaliar as causas e não consequências dos problemas. Então, um empresário que quer aprofundar dentro do seu negócio, dentro de si mesmo e dentro do seu negócio, o plano empresarial é a metodologia ideal que tem. É a metodologia ideal, porque a gente trabalha na essência. A gente vai a fundo das coisas. E de uma forma simples. Hum. De uma forma simples. De uma forma aplicável. Com execução, com prática. E isso está inclusive atrelado a uma outra base que a gente tem assim de atuação, que é o jogo do longo prazo. Né? Porque para você não ficar na superficialidade e você conseguir se aprofundar, você precisa ter tempo para que as coisas aconteçam. Entende? Aí é uma decisão que eu vejo que é do empresário. Tá, mas a sua empresa é uma empresa de 1 ano ou a sua empresa é uma empresa de 100 anos? Você tá com tanta pressa para fazer tudo agora de uma forma às vezes desorganizada ou superficial, porque a sua empresa vai acabar em dezembro de 2024? Ou você vai ter mais 1 ano pela frente, ou você vai ter mais um ponto pela frente. Daí entra uma coisa que eu acho muito interessante, Felipe, porque alguns empreendedores, às vezes, eles têm uma visão assim: não, mas espera aí, cara, o planejamento estratégico é uma coisa para quem já está num momento mais avançado, já está mais organizado e tal, porque eu não tenho tempo para fazer uma cultura corporativa, eu não tenho tempo para pensar nas coisas. E uma coisa que eu vejo que o planejamento estratégico ele é muito legal é que a gente trabalha o quê? A gente cria planos futuros para gerar ações no presente, cara. Isso é uma chave assim, ó, que meu querido empreendedor, guardião da economia que nos escuta, se você não entendeu isso ainda, pelo amor de Deus, acompanhe de novo os nossos episódios, olhe nossos vídeos de novo, porque essa é a essência do negócio, cara. É a gente poder ter uma visão futura aonde eu quero estar para que as minhas decisões de hoje sejam mais alinhadas com aquilo. Aí você cai. Eu já tive casos, Tomás, mas é o seguinte: nossa empresa está enfrentando dificuldades financeiras. Eu não estou conseguindo pagar a conta. Como é que eu vou parar para fazer um plano para o futuro? É agora você tem que parar para fazer um plano para o futuro. Por quê? Se a tua empresa for quebrar, você tem que saber que a tua empresa vai quebrar. Se a tua empresa vai estar passando dificuldade financeira, você tem que saber o tamanho dessa dificuldade financeira. E aí o que acontece? Por que a gente projeta o futuro para agir no presente? Dentro daquilo que você falou, das prioridades. Ou seja, se eu entrei numa empresa, montei um planejamento estratégico e está mostrando que a empresa está sangrando, ou seja, ela não tem mais caixa para aguentar mais 3 meses, eu não vou começar por um plano de carreira, eu não vou começar por uma expansão territorial, eu vou começar por um enxugamento de contas, fechar torneiras, entender onde que o dinheiro está saindo, por que a empresa está faturando X mil reais e não está sobrando dinheiro, aonde que a conta está errada. Esses dias eu vi um cara falando que eu achei muito bom. Cara, 90% das empresas dariam certo se tirasse o dono do negócio. Cara, é uma verdade, entendeu? Porque a gente entra na essência da mentalidade, cara, entendeu? A mentalidade que o cara tem não deixa o cara avançar. E se ele não entender isso, brother, não tem jogo de prosperidade. E olha, quando a gente fala disso aí, cara, é impressionante como que as coisas elas se conectam. Quando a gente tá falando disso aí, você falou, porque minha empresa, isso é coisa de empresa grande, minha empresa não está preparada para isso. Isso é crença. É crença. Isso é crença. E crença está relacionada à mentalidade. Então, olha o desafio que nós aqui, plano empresarial, temos com esses guardiões da economia. Transformar a mentalidade. Abrir a cabeça. Transformar a mentalidade fixa numa mentalidade de crescimento. Não ficar parado. Isso é muito importante, que são crenças. E muitas vezes a crença, o cara tem aquela crença porque está atendendo a algum valor dele. Ou porque não acredita em si mesmo, na capacidade que tem de gerar resultado, de buscar, de fazer acontecer. E você falou agora Guardiões da Economia, né? Para você que está chegando aqui, de repente, pegando esse primeiro episódio, assim, aleatoriamente, né? Por que a gente fala essa expressão de Guardiões da Economia dentro do nosso princípio de simplicidade e de comunicação clara e assertiva? A gente entende o quê, né? Nós, enquanto empreendedores, nós somos os grandes motores da economia brasileira, né? O Estado não gera riqueza. Quem gera riqueza para o país, para a nação, para o mundo inteiro, são as empresas, em sua grande essência. Órgão governamental, para fazer dinheiro, tem que fazer empresa. Olha que interessante. Você não vê a Receita Federal gerando resultado. Não. O governo vai lá, cria uma empresa chamada Petrobras, e essa é uma empresa que faz dinheiro e que gera recursos para o próprio Estado também. Então, nós, enquanto empreendedores, nós somos os guardiões. Da mesma forma que o médico é um guardião da saúde, da mesma forma que um advogado pode ser um guardião da justiça,
Entende? Nós, empreendedores, somos os guardiões dessa economia. E eu acho isso legal, sabe por quê, Felipe? Porque, por exemplo, dentro de uma das nossas formas de atuação, que são as mentorias em grupo, né? Qual que é a essência dessa mentoria em grupo? É essa troca de experiências, que muito empreendedor ainda não entendeu. O cara fica fechado dentro da empresa dele, mergulhado nos problemas dele, e não sabe que às vezes do lado dele, na porta do lado do prédio dele, tem um cara passando pela mesma situação, ou que passou, que resolveu e que superou isso, e o cara tá lá batendo cabeça. E é muito legal porque a gente olha segmentos totalmente diferentes, portes de empresa totalmente diferentes, e o cara falou, pô, pera, essa ideia é massa, cara. Como é que eu aplico essa ideia aqui? Por exemplo, plano de carreira. A gente já usou a mesma essência de plano de carreira, a mesma essência construtiva em diferentes empresas, onde você muda as bases daquilo, os valores, a parte que gera os resultados ali, mas a essência de construção é a mesma, baseada em valores. E também, além disso aí que você falou, tem a parte de network também, né? Com Empresas que fazem certeza. negócios e que saem da imersão, que saem da mentoria com negócios Com firmados, né? negócios firmados. Com certeza, brother. Inclusive com o próprio plano empresarial, a gente Com já o próprio plano teve empresarial. exemplos, né? Exatamente, fazer network com a Fazer gente mesmo, né? network e a A gente gente gerar negócios gerar junto negócio. com empresas que estavam participando da imersão, né? Com certeza. Felipeira, eu acho aqui, cara, que a gente tem, assim, pela nossa pré-pauta aqui, nossas ideias de assuntos, né? A gente desmiuçou tudo. E eu, particularmente, assim, gosto muito quando a gente entra num tema que, pelo menos para mim, assim, de uns anos para cá, tem se tornado uma verdade cada vez mais presente, entende? Que bom que a gente está aqui tendo essa oportunidade, iniciando um ano, né, com uma visão clara de onde a gente quer chegar, sabendo o tanto de trabalho que isso vai exigir da nossa parte, alinhando com os nossos pares, né? Eu falei, eu conversei com a minha esposa, eu sei que você conversou com a sua esposa, eu sei que o Maurício também está envolvido nisso. A gente está com as pessoas que estão próximas da gente, ó, esse ano vai ser um ano desafiador. Mas vai ser um ano com um horizonte maravilhoso. Eu tava ontem falando disso, né? Eu comecei o primeiro dia do ano fazendo uma coisa. E fazendo aquela coisa, entendendo que é a última vez que eu faço aquela coisa. Ou é o último ano que eu começo fazendo aquela coisa. No próximo, no final desse ano, eu brinquei até com o Paulo, da nossa equipe. Falei, Paulo, a única coisa que vai reconhecer a gente ao final desse ano é o nosso RG, é o nosso CPF, é o nosso CNH. O restante, brother, vai estar tudo transformado. Aí isso parece uma mentalidade muito sonhadora? Parece, é isso mesmo. E eu não quero perder essa essência, entende? Porque pelo menos pra mim, quando eu perco essa essência, cara, pra mim vira uma naba o dia a dia, entendeu? Mas você tem essa essência, você tem esse sonho, Mas mas tô você, trabalhando. mas você tem É metas isso aí. para cumprir, É isso para aí. chegar nesse sonho. Não é É um isso sonho aí. vago, É isso aí. é um sonho com meta, É é isso um aí. sonho com objetivo, é um sonho com visão. E eu vejo que aí que tá a virada de chave, né? Porque uma coisa é você ficar sonhando assim, eu quero impactar 1 milhão de empreendedores. Aí o cara deita com o travesseiro e fica lá sonhando como que aquilo pode acontecer. Não, a gente até fez isso no travesseiro. Aí levantamos da cama, colocamos metas, cara, para chegar lá, como é que tem que ser 2024? Ah, tem que faturar X milhões. Ah, como é que tem que ser 2025? Ah, entendeu? E vai trazendo. E Exatamente. aí no exercício do dia a dia, que é o que o planejamento estratégico também prevê, a gente tem indicadores que vão dizer para nós. A gente colocou meta, galera, até de alcance em redes sociais, de seguidores e tudo mais. E a nossa meta, ela vai ser acompanhada mês a mês. Você fala, ó, peraí, tem uma bagaça errada aqui. Tem um troço tá errado aqui, vamos resolver. Porque a gente vai chegar no final do ano e essa meta não vai estar cumprida. E se essa meta não tiver cumprida, ela se conecta diretamente com a meta de cima, que é a financeira. Eu preciso impactar mais pessoas para que mais pessoas comprem, usufruam e gerem um resultado financeiro. Por isso que o planejamento estratégico, cara, ele é uma coisa brilhante e muito legal na forma que a gente vem estruturando. E eu faço votos que você que está acompanhando a gente aí, acesse agora imersão.planoempresarial.net e garanta a sua inscrição na próxima turma. Isso aí. Vem, Felipe, vem com a gente que o trem é bom, sou. é isso aí. Fechamos mais uma então? Isso aí. Legal. Lembrando então, galera, quem está nos acompanhando, né? No Instagram do Felipe ali, sou o Felipe Machado, também está no LinkedIn, no YouTube, no Facebook. E eu, Tomás Morgante, Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, aonde você quiser me encontrar lá, para a gente poder trocar ideias e trocar insights e entender uma maneira de construir esse processo evolutivo. Seja muito bem-vindo, da mesma forma que o plano empresarial. Também, se você procurar em todas as redes sociais, você vai lá encontrar. Até no nosso site, se você acessar planoempresarial.net, tem lá um link chamado Redes Sociais, que você consegue clicar e seguir nós em todas as redes, de acordo com a sua preferência. Não vou dizer todas exatamente, mas as principais maiorias delas a gente está presente, gerando o nosso conteúdo, trazendo a nossa verdade e aproveitando que aqui é a gravação desse episódio, ele é o início de um novo ano.
É o nosso primeiro episódio sendo gravado em 2024 e você pode estar ouvindo isso em qualquer momento que vai fazer sentido para você. Eu desejo do fundo do meu coração que você acredite em você, que você acredite nos seus projetos, nos seus sonhos, na sua própria capacidade e que esse ano que está se iniciando, que pode ser 24, 25, 26 ou qualquer outro ano dessa sua existência, ele seja um ano que faça sentido, que você esteja verdadeiramente fazendo aquilo que você quer fazer e sendo feliz e próspero na sua vida. Esses são os meus votos do fundo do coração. É isso aí. Valeu, galera. Muito grato aí por dar esse tempo, né, de estar ouvindo a gente aqui, né, cara? Que hoje uma das coisas mais valiosas que tem é o tempo, né? É. Então, tá doando esse tempo para estar se desenvolvendo, para estar aprendendo, para estar ouvindo a gente aqui, né? E espero que tenha absorvido boa parte desse conteúdo e que possa aplicar na empresa, né? Começar a pesquisar aí o que que é missão, o que que é visão, o que que é valores, de que forma que eu posso colocar isso dentro da minha empresa. E se voltar nos nossos episódios, também tem muita forma para Tem aprender muita a fazer coisa. isso. Estamos no episódio 19, então tem É, 18 aí para trás que tem um conteúdo bem legal que vale a pena tirar um tempinho quando você estiver lá lavando os pratos do almoço, enquanto você estiver correndo, lavando a garagem, dirigindo. dirigindo. Então, as formas. Então, vem com a gente para a imersão, que lá a gente aprofunda mais, né, nesse tema, com o uso de ferramentas específicas para trabalhar isso aí. Então, vem com a gente que janeiro já tem uma, fevereiro tem outra, março, abril e até o final do ano. Até a próxima. Valeu, galera. Até a próxima, então. Grande abraço, até mais.